Bom pessoal, Lucas aqui, beleza? Pessoal, vídeo curto aqui, passar para vocês aqui um recurso que talvez nem todo mundo conheça no GLPI. No GLPI 10 no caso, né? Nas versões 9 ou anteriores não tem esse recurso. Que seria o recurso de arroba mencionar, né? Você mencionar um usuário no chamado. Que é um recurso que a ideia, né? A questão ali é facilitar o fato de você precisar mencionar algum terceiro usuário, vamos dizer assim, né? Um terceiro dentro do chamado, né? Essa é a proposta. Então vamos primeiro pelo princípio, né? Por exemplo, com o chamado aqui, vou até pegar um chamado aqui que não foi aberto ainda, só pra gente, deixa eu abrir aqui uma categoria aqui. Por exemplo, né? Pronto, chamado aqui foi aberto, né? Normalmente, qual é o caminho mais utilizado, né? O mais conhecido, vamos dizer assim também, o campo observador, né? Aqui no campo observador, eu consigo mencionar os usuários, né? Ou usuário, ou até grupo também, que eu quero que fique observando aquele chamado, vamos dizer assim, né? Então, eu poderia botar aqui o fulano Silva nesse chamado, e aí, né? Existem também aquela questão da entidade. Então, por exemplo, se o fulano Silva está aparecendo aqui para mim, é porque ele tem um perfil que consegue acessar essa entidade, né? Então, quando ele for acessar lá assistência chamadas, esse chamado vai aparecer para ele. Também tem uma questão tem uma questão também referente à notificação, né? Se a notificação de e-mail do observador estiver habilitada, ele vai receber também, ou a do navegador, né? Beleza? Basicamente, o que o mencionar faz de diferente seria isso daqui, ó. Por exemplo, se eu clicar em responder, eu posso dar um arroba aqui dentro e aí eu posso escolher um usuário, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, um outro usuário. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu abrir aqui um novo chamado. Na verdade, eu queria pegar aqui o chamado aberto na entidade A, só para vocês entenderem também essa questão da entidade, né? Por exemplo, eu vou abrir aqui um chamado nessa entidade, né? Foi aberto aqui um chamado na entidade YouTube A, né? Uma entidade A que está dentro de YouTube. Beleza? E aí eu vou mencionar. Vocês estão vendo que apareceu aqui o usuário normal para mim. Então, esse usuário eu sei que ele consegue acessar, no caso aqui, de chamados desta entidade. Então, eu consigo associar ele aqui, beleza? Então, adicionar. A diferença do mencionar é que, fora você ter essa visão aqui um pouquinho mais diferente, pelo fato de você marcar o usuário aqui no acompanhamento, ou então na própria tarefa também dá para fazer isso, ele também automaticamente associa o usuário no observador. Não sei se vocês perceberam, né? Mas eu vou até botar aqui outro usuário, por exemplo, fulano Silva. Ele associa no observador, entendeu? Também existe uma notificação de e-mail referente ao mencionar no chamado, que pode ser habilitada. Se a gente for aqui em configurar notificações, tem uma notificação padrão que vem no GLPI 10, que é essa New User Mentioned, né? Basicamente, o tipo é chamado e o evento é o usuário mencionado. E no destinatário seria o usuário que foi mencionado, entendeu? Então, se tiver habilitado, aqui no meu caso não está, o usuário que foi mencionado ele pode receber no e-mail dele. Claro, se o usuário tiver com o e-mail salvo no cadastro, né? Ele pode receber também no e-mail dele que ele foi mencionado naquele chamado. A notificação também pode ser customizada, se vocês quiserem, né? É a mesma lógica de qualquer outra notificação de e-mail, beleza? Mas basicamente o mencionar serve para isso, tá? Eu também posso fazer uma menção privada, né? Tipo assim, vou dar um exemplo. Eu quero mencionar aqui, imagina que eu quero mencionar o técnico, imagina que o fulano Silva é um técnico, né? Aí eu falo, fulano Silva esse usuário aqui, esse usuário tal coisa. Eu posso marcar o privado aqui e adicionar.
ele vai receber a notificação, ele vai poder acessar esse chamado, mas o usuário, né, que abriu não vai conseguir enxergar que eu mencionei um terceiro aqui nesse acompanhamento, porque ele está privado, né? Se perceber, tem uma diferençazinha aqui, esse tem um cadeado e esse não, tá? Aí aproveitando, né, para quem não sabe aí, para que serve o cadeadozinho, ele serve para você, quando você precisar colocar um acompanhamento ou uma tarefa que você quer que só a equipe técnica visualize, né, e não quem abriu, aí você pode usar o recurso do privado, tá? O recurso do acompanhamento ou da tarefa privada, porque tem para tarefa também. Ela garante que quem abriu o chamado não vai visualizar aquela informação, beleza? Mas basicamente o arroba mencionar, né, o arroba usuário, ele serve para isso no GLPI. Beleza, pessoal? Então, até a próxima. Qualquer coisinha, comenta aí. Gostou do vídeo, dá um like. E precisando de uma consultoria para sua empresa e para o seu negócio, pode estar falando com a gente, pessoal. Valeu!